Língua Portuguesa, Gramática, Livro C, Lição 6, Aula 2. Olá, pessoal! Sabem o que eu sonhei esta noite? Vocês não imaginam, nem vão acreditar. Vocês se lembram da frase do macaco? Quando eu disse que iria comparar a frase do Beto com a frase do macaco, e do Alfa pensando que o Beto entendeu que foi o macaco que fez a frase? Pois não é que eu sonhei com um macaco que estava escrevendo frases. Ele tinha uma caneta enorme na forma de uma banana. E em vez de folha de papel, sabem o que ele usava? Uma folha de bananeira. Já pensou? Escrever com banana numa folha de bananeira? Eu bem que tentei ler o que ele escreveu, mas não consegui. Não entendi nada. O que será que o macaco estava escrevendo? Para quem ele estava escrevendo? Para que ele estava escrevendo? Como ele estava escrevendo? Será que ele sabe escrever como vocês? E será que ele sabe escrever uma frase do macaco igual a nossa? Quero ver se hoje eu sonho de novo. Vou tentar entender o que ele estava escrevendo. Correção do dever de casa. Hoje nós vamos continuar a aprender um pouco mais sobre a escrita das frases. Na última aula nós vimos como juntar frases de forma a tornar a leitura mais agradável. E vocês se lembram de qual era o pulo do gato? Exatamente! O pulo do gato é evitar repetir o sujeito da frase. Se dá para entender sem usar o sujeito, a frase fica mais leve, a frase fica mais agradável, a frase fica mais elegante. Ops! Vocês notaram o que eu falei? Se dá para entender sem usar o sujeito, a frase fica mais leve, a frase fica mais agradável, a frase fica mais elegante. Agora comparem. Se dá para entender sem usar o sujeito, a frase fica mais agradável, mais leve e elegante. Notaram a diferença? Observem com atenção. Primeiro eu vou ler do modo pesado, repetitivo. Se dá para entender sem usar o sujeito, a frase fica mais leve, a frase fica mais agradável, a frase fica mais elegante. Agora vou ler do modo elegante. Se dá para entender sem usar o sujeito, a frase fica mais agradável, mais leve e elegante. Dá para notar a diferença? E vocês estão percebendo como fazer, não é mesmo? Cortar palavras. Evitar as palavras repetidas. Vejam quantos cortes. Estão vendo o que eu cortei? E as emendas que eu fiz com uma vírgula e uma conjunção e, que aparecem em vermelho. Vamos ver como vocês fizeram o dever de casa? Na aula passada, percebemos como as palavras são úteis para costurar frases, costurar as ideias? Qual é o sujeito? Parece pergunta de filme de detetive, filme de bandido. Qual é o sujeito? Mas não é nada disso, não é mesmo? É o nosso dever. Aqui pediu para copiar as frases, fazer uma seta ligando o sujeito ao verbo. E se o sujeito estiver oculto, escrever no final da frase. Copiar, fazer seta e se o sujeito estiver oculto, escrever a palavra que representa o sujeito no final da frase. A primeira frase é: os turistas adorarão o passeio. Está correta, não é mesmo? O sujeito é isso, os turistas. O verbo é adorarão. Aqui está a seta, ligando o sujeito ao verbo. Se ligamos a seta, é porque o sujeito não está oculto, não é mesmo? Mesma coisa, o sujeito está aí. Ouro preto é. O verbo é do verbo ser. Resposta correta. O sujeito está oculto.
Se está oculto, não podemos ligá-lo com seta. O sujeito é o pronome nós. Correto. Você também fez o dever corretamente? Entendeu por que aqui não existe a seta? Você sabe o que é um sujeito oculto? Vocês sabem por que essas duas palavras estão em negrito? Eu sei. 2 verbos, 2 sujeitos ocultos. Perfeito. Vá e conheça. 2 verbos no imperativo e estão na terceira pessoa. Esse verbo no imperativo se conjuga assim: vai tu, vá você, vamos nós, ide vós, vão eles. É um verbo irregular, bem irregular. Vá e conheça. Correto. Sujeito oculto nos 2 casos. O que nós aprendemos fazendo esse exercício? Isso mesmo. Aprendemos a identificar o sujeito e o verbo. Aprendemos a identificar o sujeito mesmo quando ele não aparece. É um sujeito oculto. Ele existe, só que não aparece. Mas por que o sujeito não aparece? O que tem o sujeito oculto a ver com isso que nós estamos estudando? Querem uma pista? Para ficar mais agradável. Se não precisa escrever o sujeito, a gente não escreve. Menos palavras. A frase fica mais elegante. Exatamente. Estão vendo a relação entre o que estamos aprendendo? A gente estuda a relação entre as palavras, a importância de cada uma, o papel de cada uma. Mas também aprende que nem sempre precisamos ficar usando e repetindo todas as palavras. Por falar em sujeito oculto, que sujeito grande! Corta! Não é essa cena. Que sujeito grande! O sujeito de cada uma das frases abaixo tem muitas palavras. Que palavras são essas? Vamos examinar isso com atenção. A menina bonita do laço de fita viajou. Qual é o sujeito grande? Menina. Mas não é uma menina qualquer. É uma menina bonita do laço de fita. Vocês se lembram da nossa gramática na palma da mão? O que ela dizia sobre a frase? Tem o verbo, que é o mais importante. Depois tem o substantivo. O substantivo aqui é a menina. E depois tem o macaco. De novo o macaco? O que o macaco tem a ver com a menina bonita do laço de fita? Vejam quantas palavras são usadas para se referir ao macaco. Nesta primeira frase, o velho e sabido macaco, aqui é o Mico Simão. Mico Simão é o nome do macaco. Nesta frase temos apenas o macaco. Este macaco, nosso velho conhecido. E aqui, apenas um pronome. Ele caiu, mas sabemos que é o macaco. E tem mais essa, o esperto macaco. Vejam quantas maneiras existem para falar do sujeito. O verbo é o mais importante, indica a ação. Depois vem o sujeito, que é um substantivo. O substantivo é a palavra mais importante. E a maioria das outras palavras se referem ao substantivo. Vamos voltar para a nossa menina bonita do laço de fita. Veja como é essa frase. Não é uma gracinha a menina bonita do laço de fita? E vejam quantas palavras estão ligadas ao sujeito. A palavra menina. A menina, menina bonita, menina do laço de fita, a menina bonita do laço de fita. A menina bonita do laço de fita viajou. Afinal, quem viajou? Aqui está pedindo para responder quem viajou usando uma única palavra.
Menina. Isso mesmo. Menina é o sujeito. E o resto das palavras? São palavras que falam mais detalhes sobre o sujeito. A menina bonita e sua prima querida viajaram. E aqui, o que temos? 2 sujeitos, a menina e a prima. A menina bonita e a prima querida. E quem viajou? As 2. Quem viajou foi a menina e a prima. O sujeito são as 2. As 2 viajaram. A menina e a prima viajaram. Vamos entender esse quadro. Do lado direito, temos o sujeito de cada frase. O sujeito é o núcleo e tudo o que se diz sobre ele. Sujeito: a menina bonita do laço de fita. Núcleo do sujeito: menina. Sujeito: a menina bonita e sua prima querida. Núcleo do sujeito: Menina e prima. isso mesmo. O núcleo é a parte mais importante. As demais palavras qualificam o sujeito, apresentam detalhes. Vamos falar do núcleo do sujeito. Vamos ler juntos? É um ser. Este quadro está nos mostrando alguns aspectos importantes da frase. O nome do quadro é Elementos da frase. A frase é uma afirmação, uma ideia que faz sentido. Quando eu digo a menina, isso não faz sentido. A menina é, também não faz sentido. Mas se eu digo a menina viajou, ou então a menina tem laço de fita, nesses casos faz sentido. São afirmações com sentido, são frases. As frases são classificadas pela presença, ausência ou tipo de verbo. Vamos entender isso com exemplos. A menina viajou? Sim. A menina é bonita. Choveu. Frase, tipo de verbo. A menina viajou? Ação. O verbo expressa uma ação. Sim. Ausente. O primeiro verbo é um verbo de ação, viajar. O verbo expressa uma ação. Na segunda frase só temos uma palavra, sim. Mas sabemos que é uma frase e sabemos o que ela significa. Sim, a menina viajou. Esta seria a frase inteira. Você se lembra do sujeito oculto? Aqui também temos um verbo oculto. Quando respondemos sim, sabemos que estamos escondendo o verbo para não repetir. A menina viajou? Sim, ela viajou. O verbo existe para dar sentido à frase, só que ele está escondido. Vamos continuar para entender a classificação dos tipos de frase. Já falamos do verbo de ação e do verbo oculto. Frase, tipo de verbo. A menina viajou? Ação. O verbo expressa uma ação. Sim, ausente. A menina é bonita. Ligação. Menina bonita. A menina é bonita. É. Este é o verbo. É, do verbo ser. Eu sou, tu és, ela é. O verbo ser é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito, a menina, com as suas características, como a menina é. Observe as setas ligando as palavras menina e bonita. E ainda falta um outro tipo de verbo. Choveu. Choveu é um verbo impessoal. Choveu, amanheceu, gelou, ventou. Todos esses verbos são chamados impessoais. Eles não têm um sujeito. Não existe uma pessoa que faz a ação. O que esses verbos têm em comum? Observem os verbos. Choveu, amanheceu, trovoou, gelou, ventou. Isso mesmo. São verbos relacionados com o tempo, a natureza
são fenômenos da natureza. Observem a diferença. O sol raiou, amanheceu. Mas não podemos dizer o sol amanheceu. Resumo da ópera. As frases são classificadas pela presença, ausência ou tipo de verbo. Temos verbos de ação, verbos de ligação, verbo impessoal e o verbo ausente ou oculto. Tipos de frase. Exemplo. Ação. O verbo expressa uma ação. A menina viajou. Ligação. A menina é bonita. Impessoal. Choveu. Ausente. Sim. Esses são os 4 tipos de classificação das frases. Mas por que estamos falando de verbos, se o nosso assunto é o sujeito? Isso mesmo. O sujeito é o sujeito de um verbo. Eu, sozinho, não diz nada. Eu li o livro. Eu comi o doce. Eu vi a menina de tranças. O sujeito precisa do verbo. E veja quanta coisa nós sabemos sobre o sujeito. É um ser sobre o qual se faz uma declaração. Eu comi, eu vi, o ser sou eu. A declaração é o que eu comi ou vi. Esse ser pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou um lugar. Vejam esses exemplos. Pessoa. Eu comi o doce. Animal. O gato comeu. Objeto. O doce estava gostoso. Lugar. Aparados da serra. Vimos, portanto, uma característica do sujeito. É um ser. Pode ser uma pessoa, um animal, um objeto ou um lugar. Pode ser até um objeto desconhecido, como um ET ou um chupacabra. Mas é um ser. O sujeito pode ser simples ou composto. O sujeito simples só tem um núcleo. O sujeito composto tem mais de um núcleo. Mas o que é núcleo? Está explicado logo a seguir. O núcleo do sujeito é a palavra principal. A menina bonita de laço de fita viajou. A menina bonita e sua prima querida viajaram. As palavras em vermelho são o sujeito. Mas qual é a palavra principal na primeira frase? Exatamente, menina. O resto é enfeite. E na segunda frase? Menina e prima, as duas. Esse é o núcleo, o principal. E aqui está dizendo que esse núcleo pode ser um substantivo, um pronome ou um numeral. A menina viajou. Menina é o sujeito. Menina é um substantivo. Ela viajou. Ela é o sujeito. Ela é um pronome. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Duas viajaram. Nós sabemos que são duas pessoas. Duas é um numeral. Quantas pessoas viajaram? Duas viajaram. Viajaram duas. O numeral é o sujeito. Viram quanta coisa temos a aprender nessa gramática? E ainda tem muito mais. Vamos ver na gramática na palma da mão o que podemos aprender sobre essas características. Essa página fala dos modificadores e determinantes do substantivo. Os modificadores apresentam características. Eu vou ler. Adjetivo. O adjetivo caracteriza, indicando qualidade, aparência ou estado do substantivo. Ele modifica o substantivo. Observem, a menina é sempre a mesma, mas ela vai recebendo adjetivos, pequenas modificações na aparência. Menina, menina bonita, menina do laço de fita, menina bonita do laço de fita. Os modificadores estão em vermelho. Aqui também,
as palavras em vermelho são modificadores. Elas se chamam adjetivos. Menina, prima. Menina bonita, prima querida. É importante entender bem o significado dessas palavras. Substantivo, que tem substância. Adjetivo, uma qualidade, aparência ou estado. O substantivo é para valer, a substância, o essencial. O adjetivo é algo mais, uma característica, um aspecto. Indica uma qualidade, boa ou má, um parentesco, prima, a aparência, bonita, feia, engraçado, ou um estado. Elas estavam felizes. Portanto, aprendemos mais um ponto importante. Os modificadores se chamam adjetivos. Eles caracterizam o substantivo, indicam uma qualidade, aparência ou estado. Agora observem. A menina, sua prima. O que essas palavras fazem? Para que servem? Elas dizem qual é a menina e de quem é a prima. Muito bem. Eles limitam, determinam. É esta, não é qualquer menina, não é qualquer prima, não é prima de qualquer um. Vamos conhecer esse quadro. Primeiro fala dos modificadores. Esses nós já conhecemos, são os adjetivos. Depois fala dos determinantes, numerais, artigos, pronomes, alguns pronomes, não todos. E apresenta os substitutos, que são os pronomes. Vamos examinar um de cada vez? Numerais, artigos e pronomes. Vamos começar pelos numerais. Existem numerais cardinais e ordinais. Vocês aprenderam isso na aula de matemática. Eles determinam o substantivo. Um menino, 3 meninas. O outro determinante é o artigo. Existem 2 tipos: artigos definidos e indefinidos. O menino, as meninas, a menina de fita colorida, a fita colorida. É esta, bem definida. E existem os artigos indefinidos. Um menino, uma prima, pode ser qualquer um. E o terceiro tipo de determinante são alguns pronomes: os reflexivos, demonstrativos, interrogativos e possessivos. Por hoje já aprendemos bastante, não é mesmo? Vamos resumir o que aprendemos hoje? Resumo da aula. Hoje nós estudamos a frase e o sujeito. A frase tem 2 elementos principais: o verbo, que indica a ação, e o sujeito, que é quem faz a ação. Começamos observando como podemos fazer frases mais elegantes, evitando repetições de palavras. Cortamos o sujeito das frases e o sentido continuou igual. Em seguida, estudamos os tipos de sujeito. Pode haver um sujeito ou mais de um, e o sujeito pode estar oculto. Depois aprendemos que a palavra principal do sujeito se chama núcleo do sujeito. Pode haver um ou mais de um núcleo, a menina e sua prima. E aprendemos também que existem modificadores do sujeito. Na gramática na palma da mão, tem muito mais para a gente aprender sobre isso. Há vários modificadores do sujeito: o adjetivo, o numeral, o artigo e alguns pronomes. Tudo isso para quê? Para aprendermos a escrever frases com sentido. Para aprendermos a entender os textos com precisão. Quem faz a ação? Qual é a ação? Quem é esse sujeito? O que sabemos sobre ele? É igual história de detetive. Dever de casa.
livro C, página 74, exercício 13. E lembrem-se, na gramática na palma da mão, vocês sempre vão encontrar respostas para suas dúvidas. Até logo!